né? Então tá, vamos agora falar do funcionamento do câmbio manual, né? E aí eu vou até mudar de foto, né? Vamos mudar de foto aqui. Vamos deixar nessa foto. Vou até pôr aqui um marcadorzinho. Bom, vamos lá. Funcionamento do câmbio manual. Como é que o câmbio manual funciona? Eu vou pontuar o funcionamento dele aqui, porque ele é o câmbio mais básico. Então, um vídeo não tem nenhum funcionamento do câmbio manual, né? É meio chato. Então tá. O funcionamento começa logo que se liga o motor, né? O torque ele já é disponível no motor na saída do virabrequim, né? O virabrequim está girando. E o que é que eu tenho? Na saída do virabrequim eu tenho o volante, que é ele que vai se acoplar, no qual ele vai receber, né, a embreagem, certo? No momento que o motorista pisa, aciona o pedal de embreagem, ele está retirando o disco do contato com o volante, ou seja, eu estou separando o câmbio do motor. Né? Então, quando você pisa na embreagem, você está tirando o disco de embreagem do contato com o motor, por isso que o motor fica em marcha lenta. Né? Então, não há transmissão de força, não há transmissão de energia, não há transmissão de torque. Certo? Aí eu tiro o pé do pedal de embreagem e o que acontece? O disco volta. Por isso que você não pode tirar tirar o pé de uma vez, né? Que senão você dá aquele tranco. Você praticamente está rebolando o disco contra o volante do motor, né? Então tem que ser com calma, com suavidade, certo? Então quando você desaciona a embreagem, né? O disco acopla com o volante, transmitindo o torque, né, para a caixa de marchas. E aí a gente começa a mágica, né? A caixa de marcha possui esses dois eixos, o input shaft e lá na outra ponta o output shaft. Mas eu não pontuei o eixo de baixo, né? Que é o eixo que faz as relações, né? Cada engrenagem do eixo que tem ali embaixo, né, que é o eixo secundário, se eu não me engano, é o eixo secundário. Né? Eu tenho o eixo primário de entrada, o primário eu tenho o canhão secundário ali embaixo. E cada engrenagem daquela, ela engrena, certo? Com outra engrenagem, óbvio. Né? E é com estas que vão ser feitas as relações. Então, toda vida que o sincronizador que corre, certo? Através de ranhuras no eixo primário, engata contra uma dessas engrenagens, né, que está acoplada, né, que está engrenada com a engrenagem do eixo secundário, né, ficou um pouco confuso, né, vai transmitir a relação para o eixo de saída, certo? Então é assim que as relações são feitas, certo? Eu tenho que fazer o quê? Aquele garfo ali empurrar, certo? O sincronizador para dentro da engrenagem. Por quê? Porque o sincronizador ele está em contato com o eixo da caixa de marchas. Ah, mas a engrenagem também não está em contato com o eixo? Está entre aspas. Ela está flutuando, né? Porque tem um rolamento entre o eixo e a engrenagem. Então o eixo gira sobre o rolamento, dentro do rolamento, e a engrenagem fica parada. Ela pode até girar, mas ela vai girar louca, sem transmissão de energia. Mas quando eu coloco o sincronizador dentro da engrenagem, aí começa a transmissão da relação, certo? Feita com o eixo secundário. E aí vai depender do que? Do diâmetro de cada engrenagem. Né? Então é assim que é feito as transmissões de potência. Né? Então o que acontece? Quando sai daí, pelo output shaft, que é o eixo de saída, vai direto para o eixo de transferência, né? O eixo cardan, ou então vai direto para o diferencial e do diferencial para os semi-eixos, né? Dependendo do tipo de sistema de transmissão. O eixo cardan também envia para o diferencial, né? E em todo caso o diferencial vai transmitir essa potência 90 graus para as rodas, né? Para cada semi-eixo. E é assim que a transmissão manual funciona. Importante função ali do diferencial, né? O diferencial merece um artigo só para ele. Né? É o que?
fazer variar a velocidade das rodas quando o veículo está contornando uma curva, uma trajetória circular, certo? Porque em trajetórias circulares, as rodas que estão com menor raio em relação ao centro da circunferência não podem ter a mesma velocidade das rodas que estão com maior raio. Então eu tenho que compensar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque estas rodas vão percorrer uma distância menor, certo? Enquanto as rodas de raio maior vão percorrer uma distância maior. Então eu preciso compensar isso, isso é natural, certo? Por isso que eixos trativos, ou seja, eixos no qual tem tração, eu tenho que ter o diferencial para compensar isso. Se o eixo está sendo arrastado, como por exemplo o eixo traseiro, né, morto, com suspensão eixo rígido, eixo de torção, ou suspensão independente, quando ele é arrastado, eu não preciso de um diferencial, né? A própria naturalidade do movimento vai se encarregar de fazer a diferença de velocidade entre as rodas. Então preciso de diferencial para isso, porque sem isso o veículo não faria uma alça de retorno. Uma prova disso é só olhar para o carro de arrancada. Sai correndo feito cachorro doido, mas na hora de voltar para a largada é um sufoco. Então agora vamos falar de qual é o próximo tema? Posição do trem de força, né? E rodas motrizes. Tema muito interessante desse tópico. Vamos lá. Tomar uma água aqui. Bom, vamos lá. Continuando. E vamos às fotos, né? As figuras. Que a gente quer ver a figura. Bom, a gente já sabe como o sistema todo funciona, os tipos, os componentes ali, a gente já sabe um geralzão. E eu vou me tirar aqui da foto só para vocês verem essa foto aí. Esse é um sistema básico de transmissão, motor dianteiro, tração traseira, tem na frente a caixa de marcha, o eixo cardan, levando até o diferencial desembocando nos semi-eixos para cada roda. Certo? E isso aí é um powertrain, né, do tipo motor dianteiro, tração traseira. Né? Ou seja, eu tenho diversos tipos de powertrain que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, né, na engenharia automobilística. Né? Atualmente existem dois tipos de sistemas, os de transmissão manuais, o tradicional, que é esse da foto, com tração traseira ou nas quatro rodas, né? E o compacto, né? Que é quando eu tenho caixa de marchas acoplada ali no motor, num arranjo bem compacto, né? Formando um powertrain bem compacto, bem eficiente, com motor transversal. Né? E essa transmissão compacta permitiu, né, que uma grande redução de espaço ali na região do cofre do motor. Eu consegui montar o motor mais baixo, né? Eu consegui fazer uma dianteira com capô mais baixo, ou seja, melhor aerodinâmica, né, do veículo. Eu consegui fazer um capô mais curto também. Então teve uma série de vantagens. Do ponto de vista de manutenção, ficou horrível, porque o carro fica com um arranjo bem apertadinho, é um inferno você mexer ali. Né? Coisa boa era mexer no Del Rey, né? Que do lado do motor dava até para se esconder ali dentro. Né? Hoje não dá. Se você abrir um capô hoje é tudo muito apertadinho, tudo muito bem planejado. Né? A manutenção ali é um tanto complicada. Eu lembro que na minha época de oficina, uma vez ou outra a gente esbarrava com a ferramenta no aterramento e dava um curtozinho assim, bem rapidinho. Coisa de mecânico que está começando, né? Mas depois a gente pegava os macetes e não fazia mais essas besteiras não. Mas isso é o que? Isso é um retrato, né, do cofre do motor que foi reduzindo de tamanho. Né? Foi ficando mais apertadinho mesmo. E aí eu chego a alguns sistemas de powertrain, né, mais conhecidos. Né? Então eu tenho motor dianteiro e tração traseira, como eu pontuei, motor dianteiro e tração dianteira, né? Motor dianteiro e tração dianteira. Eu tenho motor central e tração traseira. Eu tenho motor traseiro e tração traseira, e eu tenho tração nas quatro rodas. E aqui fica implícito que a posição do motor pode ser qualquer uma.
eu posso ter um veículo com motor dianteiro, tração nas 4 rodas, motor traseiro, tração nas 4 rodas, muitos Porsches são assim, motor central, tração nas 4 rodas, aí você pega Lamborghinis, Ferraris, Audi R8, se não me engano, Audi R8, motor central e tração nas 4 rodas. Então, ou seja, tem diversas arquiteturas. Né? E a gente vai falar da primeira, da mais conhecida, né? Da tradicional. Né? Deixa eu ver, é essa foto? Não, não é esta foto. Também não é essa daqui. É essa daí. Motor dianteiro, tração traseira, ou FR, Front Engine and Rear Wheel Drive. Trata-se da configuração convencional de drivetrain, né, de powertrain, quer dizer, motor longitudinalmente posicionado na dianteira, e as rotações são transmitidas para as rodas traseiras. Ponto positivo, facilidade de se obter uma distribuição de peso equilibrada. Por quê? Porque eu tenho o quê? Motor na frente, mas a caixa ela é um pouco recuada em direção ao centro de massa do veículo, e eu tenho o cardan, e lá atrás eu tenho um diferencial, que geralmente é uma peça muito pesada. Então eu consigo ali um equilíbrio dinâmico interessante. Não é à toa que muitos carros com tração traseira têm um equilíbrio dinâmico muito interessante. Né? Além disso, as rodas traseiras, as rodas dianteiras, né, estão livres de tração. Então isso até minimiza um pouco o desgaste. Né? Transmite boa sensação de guiar. Por isso que muita gente fala que esse carro tem tração nas rodas certas. Né? Onde na verdade a tração nas rodas certas é em todas. Né? Na minha opinião. Né? Contudo, os carros de tração dianteira, tração traseira, eles são um tanto ariscos, principalmente em condições de baixa aderência, certo? Ou seja, asfalto molhado. Né? Quando tem asfalto molhado, os carros perdem completamente aquele comportamento dinâmico que eles tinham. Eles perdem, é como se eles perdessem completamente a referência. Né? Isso é até característico de veículos com tração traseira, mas continuam sim sendo carros muito divertidos. E a gente tem aquela configuração que é a tradicional de hoje, né? De hoje não, né? Que é o padrão, né, de um automóvel civil convencional, que é a tração dianteira, motor dianteiro, tração dianteira, ou também FF, Front Engine Front Wheel Drive. Né? E é como a gente pode ver aí na foto, né, configuração mais utilizada. Veja ali, ok, o desenho ele é esquemático, ele é bem didático, né? Ele mostra o motor como uma caixa. E eu tenho esse pequeno arranjo pintado em cinza, que é o que? É a própria caixa de marcha com diferencial e semi-eixos e tudo mais. Ou seja, por isso que ele é chamado de arranjo compacto. Veja ali, ó, eu tenho um conjuntinho bem pequenininho. Agora olha aqui na tração traseira. Opa, aqui não. Olha a tração traseira. Olha o tamanho disso aqui. Agora olha o tamanho desse. Qual que aproveita mais o espaço de toda a carroceria? É óbvio que a tração dianteira. Não é à toa que ele é o padrão, né? Então esse é o ponto maior, esse é o seu maior, a sua maior virtude, né? Por outro lado, claro, sempre vai ter alguma consequência. Os carros com tração dianteira, eles concentram muitas forças nos pneus, muita carga nos pneus dianteiros, né? E aí o que acontece? Desgaste, certo? Além disso, também tem um sistema de direção ali. Então, esses pneus eles são um pouco mais sobrecarregados, eles se desgastam mais rápido, né, em relação aos pneus de trás, certo? E até mesmo em relação aos pneus dianteiros de carros com tração traseira, eles se desgastam um pouco mais rápidos. Sem falar que, em geral, assim, falando em geral, o trem de força dianteiro ele não é tão adequado para altas potências, né? Embora hoje você encontre carros com tração dianteira aí com seus mais de 300 cavalos, mas no geral não é lá dos melhores. Né? Um carro dianteiro, com tração dianteira com mais de 400 cavalos não é lá dinamicamente interessante. Né? Embora a gente tenha bons exemplos, no geral você vê apenas um ou outro caso de veículo assim. Curiosidade, muito desses carros, né, que tem arranjo compacto e tem mais de 300 cavalos, eles têm sistema de tração nas 4 rodas por demanda, né, até mesmo por demanda,
que é por demanda? Quando, em vez de eu ter uma caixa de transferência, eu tenho um acoplamento viscoso entre eixos, né? E isso é assunto para um outro vídeo, né? Mas, no geral, essa é a configuração FF. Né? Então, vamos agora para motor central tração dianteira, mais conhecido como MR. E é essa aqui... Cadê? Não, é essa daqui. É? Essa daqui? É. Mid-engine and rear-wheel drive. Por que é motor central? Né? Também chamam de midship, né? Que a configuração ela é assim chamada porque o motor está entre o eixo traseiro e o habitáculo, né? E geralmente esse habitáculo é só dois bancos, né? Dois assentos, né? Vantagens: boa distribuição de peso, ela é muito interessante para veículos esportivos, promove bom centro de gravidade, certo? Ou seja, comportamento dinâmico é altamente favorecido nesse caso aqui. E de resto, o que tem de bom? Nada. Não tem espaço para nada nesse carro, o porta-mala é minúsculo, né? Ergonomicamente, a maioria desses carros são ruins, né? Você não consegue nem parar num pare e olhar para o lado, porque tem a coluna C na tua frente, tem muito carro assim, né? Mas é uma configuração o quê? Para pista, para esportividade. E nisso aí eles são o que tem de melhor, o que há de melhor, né, em tipo de configuração de powertrain. Né? Na verdade, não é o que há de melhor, porque o que há de melhor é com tração nas 4 rodas. Né? Mas é isso. Né? Boa distribuição de peso também é algo a se pontuar acerca dos veículos midship ou MR. E aí a gente vem para os veículos com motor traseiro e tração traseira, também conhecido como Rear Engine and Rear Wheel Drive. Ou seja, eu tenho um motor na traseira, eu tenho tração na traseira. Né? E aí, a gente já lembra logo de Porsche, ele lembra de Fusca, deixa eu ver outro carro com motor traseiro. Não lembro, né? Só Porsche mesmo. Esqueci. Mas é isso. Ele é o oposto da configuração FF, né? É o oposto da configuração com tração dianteira, certo? Eu tenho um motor lá atrás, caixa de câmbio lá atrás, ou seja, eu tenho muita carga concentrada nos pneus traseiros e é natural que carros dessa configuração tenham uma certa tendência ao sobreesterço. Por outro lado, essa carga também confere ao veículo uma grande capacidade de tração, né? Ou seja, carros com tração traseira e motor traseiro geralmente têm grande arrancada, né? Tanto que em Fusca em arrancada, né, eles geralmente têm boas vantagens, né? Por outro lado, eu tenho muita concentração de carga ali, certo? Isso pode prejudicar dinamicamente falando, mas eu também não posso dizer que isso é uma regra, até porque a gente tem Porsches no mercado hoje que se comportam fabulosamente bem e são tração traseira com motor traseiro. Né? E, bom, aí a gente tem alguns pontos fracos tradicionais, muita carga nos pneus, mais desgaste nesses pneus e tudo, um comportamento um pouco arisco. Né? O que a gente observa de tendência em carros que têm essa configuração? A gente observa que algumas marcas estão buscando trazer o motor mais para trás. Como é que eu posso dizer? Não é mais para trás, elas estão buscando deslocar o motor, que é como a gente vê nessa foto. Né? Inclusive eu até botei a foto errada, era para ser essa daqui. Né? O que as montadoras buscam fazer? Né? Esse é o RR tradicional, né? O motor traseiro tradicional. O que as montadoras estão fazendo para amenizar, né, as desvantagens desse sistema? Elas buscam fazer isso aqui. Ó. O motor continua ali, basicamente em cima do eixo traseiro, mas ela inverte a posição do motor. A caixa de marcha agora é o componente que fica mais atrás e o motor ele é colocado de uma forma que ele está mais próximo, mais para dentro da carroceria. Ou seja, eu tenho ali aquela configuração que ela oscila entre um motor central
e o motor traseiro. E olha que a gente tem diferenças aqui, certo? O motor central, cadê a foto? Olha, o motor central ele é assim. Eu tenho de fato motor e câmbio à frente do eixo traseiro, certo? Eles não estão em cima, eles estão à frente do eixo traseiro, né? Que é diferente do que a gente vê aqui no RMR, que é o Rear Mid Engine, né? Mas que é basicamente uma variação do motor traseiro, né? E aí, por fim, a gente tem a tração nas quatro rodas, né? Ou a tração nas rodas certas. A tração nas quatro rodas é um sistema que teve grande evolução nos anos 80. Cadê a foto aí? Foto. Não, não é essa. Tá aqui. Tá bem aqui, ó. Tá aí, tração nas quatro rodas. Teve uma grande evolução nos anos 80, notadamente por causa do WRC, certo? Algumas marcas decidiram investir, em especial a Audi, decidiram investir em sistemas de tração nas quatro rodas. E quando a Audi começou a ganhar tudo, todo mundo começou a investir também, né? Então veio a Audi, depois veio, se eu não me engano, veio a Lancia, que é uma marca italiana do grupo Fiat. E aí depois veio a Peugeot com o 405 Turbo Evo, depois veio o 405 Turbo Evo, né, que era igualmente monstruoso. A Renault manteve o Renault 5 Turbo com tração traseira, mas com motor traseiro, né, então tinha bastante tração nas rodas traseiras. Então ficou Audi com 4x4, Peugeot com 4x4, né, Lancia com 4x4 e curiosidade, desses 4x4 apenas a Audi tinha motor dianteiro e tração nas quatro rodas, os outros dois tinham motores ali central, no caso o Lancia tinha um motor traseiro e tração nas quatro rodas, né? Então por isso que quando eu digo tração nas quatro rodas, né, four wheel drive ou AWD, que é all wheel drive, né, basicamente pode ser diversas configurações, né? O sistema tradicional é 4x4, né, que é o four wheel drive, né? O powertrain possui, além da caixa de marcha, ele tem diferencial, ele tem a caixa de transferência, né? Geralmente essa é acionada manualmente, por isso que sempre tem aquelas alavancas em picapes, né? Por quê? Porque eu tenho aquela caixa de transferência que vai fazer o que? O acoplamento, né, da caixa de marcha com o eixo dianteiro. Geralmente a tração é originalmente traseira, então quando eu aciono a caixa de transferência eu estou colocando tração para as quatro rodas, ou seja, eu também estou enviando para as rodas dianteiras. Como é que é essa caixa de transferência? Sai um eixo da caixa de marchas, entra na caixa de transferência e da caixa de transferência vai para as rodas traseiras, né? Quando eu aciono a alavanca, tem um eixo ao lado que sai da caixa de transferência e leva para o diferencial dianteiro, né? Então a gente já pode perceber aí o que desse 4x4 que a gente já pode dizer: peso, tenho dois diferenciais, eu tenho uma caixa de transferência e tudo são componentes pesadíssimos. Então 4x4, que é geralmente pela sigla 4x4, né, ele é um sistema geralmente mecânico de picapes, de veículos SUVs, de veículos de carga, né? E aí eu venho para o 4WD, certo? Ou seja, todas as rodas são motrizes, certo? Mas nesse caso aqui eu tenho uma certa distribuição de torque entre elas, né? Na verdade, o objetivo desse sistema 4x4 não é vencer terrenos arenosos de uma certa forma. Geralmente são sistemas feitos para dar melhor estabilidade no veículo, melhor comportamento dinâmico, certo? Esses sistemas geralmente funcionam muito bem com modos eletrônicos que variam o torque entre as rodas, mas são sistemas muito caros que exigem uma arquitetura muito bem fabricada, muito bem pensada, além de um software muito bom e um hardware muito bom para poder fazer essa transmissão de potência. Também sofre um pouquinho com peso, porque precisa de uma caixa de transferência, precisa de diferencial nos dois eixos. Sistemas que utilizam o 4WD, Subaru, Mitsubishi com os Lancer, utilizava também os 3000 GT, todos esses carros 4x4 de alta performance. Skyline também utilizava sistemas,
Você consegue ver isso até nos Legacy, né? Alguns deles vêm até com alavanca de bloqueio de diferencial, né? De bloqueio da caixa de transferência, perdão, né? Então são sistemas assim que têm uma certa robustez do 4x4, mas o objetivo ali não é necessariamente performance fora de estrada, né? Mas uma estabilidade sim, a mais, uma dirigibilidade mais apurada. E aí a gente vem para sistemas AWD, né, que é uma sigla nova para All-Wheel Drive, né, que são para sistemas de tração nas quatro rodas, mas que na maior parte do tempo eles funcionam como uns veículos de tração simples, mas tem tração nas quatro rodas para evitar perdas de dirigibilidade, ou seja em curvas, seja em rodas distracionando devido a condições escorregadias, ou seja, ele geralmente é um sistema chamado de part-time ou por demanda, certo? Eles são bem mais baratos que o 4WD e o 4x4, né? Por quê? Porque eles geralmente têm componentes simples de transferência de potência, de torque, né? Geralmente essa transferência é feita por acoplamento viscoso, que é um princípio semelhante ao do conversor de torque, né? Merece um artigo só para isso, né? O AW dele veio para veículos de países que geralmente nevam bastante durante o ano e tem condições de estradas cobertas de neve em boa parte do ano. Então não dá para ficar trafegando com um veículo totalmente tração dianteira ou tração traseira, né? O veículo precisa de um certo grau de tração nas quatro rodas, né? E é isso. Esse é o último sistema de powertrain, né? Esse é o último tipo de powertrain de sistema de transmissão. E a gente vem para os principais defeitos, certo? Sistema de transmissão, ele não é muito de dar defeito, né? Como eu falei. Em geral, o sistema de transmissão ele é feito para durar a vida toda do veículo, mas ele aparenta sinais de desgaste, como por exemplo folgas, ruídos, trancos, dificuldades de engate, e nisso eu estou falando de veículos com câmbios manual, né? Veículos com câmbio automático, eles geralmente têm problemas de válvulas e eles simplesmente param de funcionar, né? Os veículos de câmbio automático geralmente têm problemas eletrônicos. Por quê? Porque a mecânica dele, né, de caixa de marcha, ela geralmente é muito robusta. Um câmbio automático ele geralmente não quebra por falha mecânica, ele quebra por falha eletrônica, né? Por quê? Porque as eletroválvulas são sensíveis, não pode ter limada de ar em excesso no óleo. Se pegar na eletroválvula, geralmente é morte, né? As bombas hidráulicas às vezes entram em curto. Esse também foi um dos motivos que o automatizado foi também descontinuado. Esses problemas em excesso com eletroválvulas e bombas, né, acabou encarecendo o que era para ser barato, né? Então, o sistema de transmissão, na verdade, voltando agora para o manual, né, a manutenção dele é o quê? É o disco de embreagem. É a peça que está ali para morrer, né? O disco de embreagem ele age como uma pastilha de freio. O princípio é o mesmo. Na verdade, em termos de elementos de máquinas, embreagens e freios é a mesma coisa, né? A diferença é que na embreagem, no freio, no caso, no freio, eu tenho componentes fixos, eu tenho estatores. No caso da embreagem, eu tenho dois componentes que estão em movimento, né? Então, eu tenho essa diferença básica, mas no geral, o princípio de funcionamento é o mesmo, né? E aí a peça, uma delas é a peça de sacrifício, né? Que é o disco de embreagem. Por quê? Porque é a peça mais barata. Então geralmente o disco de embreagem quando está morrendo, ele tem que perda de atrito, perda da capacidade de produzir força de atrito, ou seja, o disco começa a deslizar no volante e você sente que você acelera muito para o veículo sair do lugar. Ele também pode ter vibrações ocasionadas por umas molas, né, que o disco de embreagem tem para atenuar vibrações induzidas por atrito. E essas vibrações nos freios geram ruídos muito grandes,
né? E no sistema de transmissão tem essas molas para atenuar. Basta uma dessas molas quebrar para essas vibrações fazerem presentes e o sistema vibrar toda a vida que você vai arrancar, trocar de marchas e algo do tipo, né? E aí a gente tem o quê? O que é que a gente pode pontuar também? O lance de lubrificação, né? O princípio de funcionamento de uma caixa de marcha é o quê? Relações entre engrenagens, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho o óleo de câmbio, que é um fluido utilizado para lubrificar essas engrenagens e conferir longa vida útil. Geralmente ele cumpre essa função com bastante êxito, né? E as caixas de marchas têm tipo praticamente vida extremamente longa, certo? Entretanto, ainda assim há um certo desgaste que no tempo solta limalhas de aço que ficam retidas no óleo, né? E aí com o tempo, muito tempo de uso, começa as engrenagens começam a fazer um pequeno roncado, né? Então elas começam a fazer um ruído, isso é coisa de desgaste natural do sistema de transmissão. Folgas geralmente estão conectadas ao sistema de transmissão com tração traseira. Por quê? Porque aquele arranjo de ter um cardan, ele precisa de alguns suportes, né? Ele precisa o quê? Ele precisa de como é que é o nome? De uma cruzeta, né? Mas tem um outro nome interessante também, que é o que? É uma articulação especial que permite o cardan girar, mas permite que ele tenha suportes e esses suportes não sejam rígidos. Ela está ali, né? A cruzeta está ali para o quê? Para dar uma certa articulação no cardan que ele consiga trabalhar angulado, inclinado. Angulado não existe, ele trabalha com uma certa inclinação, certo? Então, essas cruzetas elas têm às vezes apresentam umas folgas e é muito comum o cardan correr dentro das ranhuras de onde são montadas essas cruzetas, e toda vida que se troca de marcha você escuta o cardan correndo por essas ranhuras, dando uma pancada muito forte. Você escuta isso em ônibus, em vans e em picapes também. Ou seja, são sistemas mais propensos a folgas, esses sistemas com tração traseira convencional, né? Além disso, a gente tem que falar também que o powertrain é suportado por coxins, né? Por buchas de borracha, bases de borracha. Essas bases elas morrem com o tempo, as borrachas se desgastam, né? O prazo de validade delas passa e o que acontece? A borracha vai ficando rachada e perde a capacidade de amortecer, né? E aí o que acontece? As vibrações da caixa de marcha começam a propagar para o chassi. A caixa de marcha, em casos extremos, às vezes consegue até se deslocar um pouco dentro do seu suporte, né? E aí eu tenho mais vibração, né? E tenho trancos também na hora do acionamento, né? Esses trancos às vezes se propagam até a alavanca, porque a caixa de marcha toda está vibrando, né? Está vibrando no seu suporte, e aí você vê pela alavanca de câmbio essa vibração. E no geral esses são os problemas, né, de sistemas de transmissão automobilísticos. Esses são os mais básicos, né? Porque em geral o sistema de transmissão ele é muito confiável. Bom, é isso. Falamos bastante aqui de sistema de transmissão. A gente já acho que deu para pegar aí, né, o basicão do que é o sistema de transmissão. Apresento as referências, o Crolla, que é um livro excelente, fala bastante de powertrain, chassis system e vehicle body. O Gento e Morello, um livro italiano, muito bom também. O Racing e o Ersoy, Chassis Handbook, é um livro padrão para esse tipo de coisa. Né? O Stone e o K-Ball, né, que é o Automotive Engineering Fundamentals, que é um resumão. É um livro grande, mas ele assusta muito, mas ele é um compiladão, né, de todos os sistemas do automóvel, muito bom também. E eu peguei um pouquinho do Gillespie de Vehicle Dynamics só para pontuar algumas coisas, né? E são essas as referências aqui, você pode estudar se quiser ver com mais profundidade, certo? Então é isso, se você gostou do vídeo, dá o like, né? Peço aí encarecidamente. Se não, se inscreve no canal. Se não gostou, pode dar dislike.
Fazer o quê? Né? Se inscreve no canal. Se inscreve se não for inscrito ainda. Ativa o sininho para as notificações. Eu procuro fazer vídeo todo dia. Quando não no YouTube, eu estou aqui na roxinha. Finais de semana, às vezes, entro na roxinha para jogar um pouquinho de videogame, de jogo de corrida, claro. Né? E é isso. Esse foi os sistemas de transmissão para automóveis. E acabou esse vídeo.